Desde já nós queremos aqui agradecer a presença do deputado federal Felipe Rigoni, que vem prestigiar essa casa pelo convite do vereador João Artem, que é do seu partido, onde que vai receber também uma moção de aplauso, por representar o nosso Estado. Especialmente queria fazer um pedido logo de mão, que lembra da nossa cidade Vila Velha, que a Vila Velha, vereador João Artem, estamos precisando. Felipe, Patrícia, por favor. Felipe, nós estamos precisando de muita ajuda na nossa cidade, de todos os deputados federal, do Espírito Santo, dos senador, do deputado estadual, e nós logo não perder a oportunidade, Felipe, nós queremos, breve, nós vamos fazer uma audiência pública aqui, com os deputados federal do Espírito Santo, com os senadores, com os deputados estadual, aonde que nós vamos fazer uma corrente, que podemos socorrer Vila Velha, né, João? Socorrer Vila Velha, eu acho que Vossa Excelência viu, através do jornal, que vários bairros da nossa cidade ficou alargado, as pessoas ficaram 3, 4, 5 dias, muitos perdeu os seus móveis, seus bens, e nós aqui, através do vereador João Artem, que foi uma honra trazer você aqui para nós, aonde que essa cidade de Vila Velha reconheceu e deu uma votação expressiva para Vossa Excelência aqui. Então nós queremos que você, Felipe, você, deputado federal Felipe, que possa, nós junto com você, e junto com os vereadores, nós fazer uma corrente e você ajudar a trazer os deputados federal aqui, ajudar a trazer o senador, aonde nós vamos convidar as lideranças de toda a nossa cidade de Vila Velha e nós fazer os pedidos às comunidades, porque a vereadora Tia Nilma, João Artem, nós que moramos em Cobilhã, Mirino, Barra, como todos os vereadores aqui foi afetado, a maioria que ficou tudo alargado, pessoas que perderam os bens. O que nós precisamos, vereador João Artem? Que os deputados federal, os senadores, os deputados estadual, especialmente aqueles que são de Vila Velha e aqueles que tiveram a votação expressiva em Vila Velha, as suas emendas, porque nós, como vereador, Felipe, não temos esse poder de colocar emenda, fazer uma emenda para tirar uma rua, nós não temos esse poder, e o deputado federal, o senador e o estadual tem esse poder, né, João, de fazer emenda a 1 milhão, 2 ou 3, o que for, para ajudar a nossa Vila Velha. Eu quero deixar esse pedido aqui a Vossa Excelência, para nós é uma honra ter você aqui, tanto que a plateia está cheia aqui para receber a sua visita e tenho certeza, no seu discurso, tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa para o nosso povo Vila Velha. Muito obrigado e assim peço a Deus que continue te abençoando e dar mais sabedoria e também olhar, pensar mais na nossa cidade de Vila Velha. Vereador João Artem, vereador João Artem, vai na tribuna, por gentileza. Vossa Excelência e o Fitão daqui convidou. Presidente, na verdade, é uma pequena apresentação do deputado Domingos Felipe Rigoni. Ele não precisa de apresentação, porque só a sua atuação na Câmara Federal, já nesse pouco tempo de mandato, ele já demonstrou quem é, para que veio e a sua atuação brilhante na Câmara Federal. Só para dizer que o deputado Felipe Rigoni tem 28 anos de idade, é formado de Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto e formado em Gestão Pública pela Universidade Oxford, na Inglaterra. Teve 84.405 votos em todo o estado do Espírito Santo, 8.172 votos em Vila Velha, sendo o segundo deputado federal mais votado aqui no município de Vila Velha. Nós convidamos o deputado para fazer uma palestra sobre Previdência Social, que é o assunto hoje que está em pauta praticamente em todo o Brasil e é de interesse de todos nós. O deputado Felipe Rigoni foi o deputado que mais apresentou emendas na comissão especial que está discutindo a reforma. Portanto, acho uma pessoa
muito interessante, muito inteirada, para que nós possamos desvendar nossas dúvidas. Só queria dizer que, depois da palestra dele, estará aberta as perguntas para os vereadores e também para a assistência. Tem um pessoal do nosso gabinete aí, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, a pessoa vai lá, você vai escrever a pergunta, porque o nosso regimento não permite que a assistência se manifeste por escrito, depois aqui a mesa fará a pergunta ao deputado. Então, qualquer dúvida, pode chamar alguém da nossa assessoria aí, aí estão ali, escreve a pergunta e ele responderá depois na fala dele. Então, senhor presidente, o deputado está disponível agora para fazer sua palestra. Pode ir lá? Pode. Felipe Ozono está com a palavra. Ele Obrigado. pode falar daí mesmo, João. Pode fazer aqui mesmo? Pode. Então tá bom. Pessoal, boa tarde. Quase boa noite. Primeiro, agradecer profundamente o convite em nome do João, o espaço em nome do presidente Ivan. Agradecer a presença de todos os vereadores e todas as pessoas que estão aqui prestigiando esse espaço de fala. Como o Ivan bem falou, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, né? Vou falar uns 15 minutos sobre quais foram as mudanças. Aliás, por que precisamos de uma reforma da Previdência? Segundo, quais são as principais mudanças que o relatório apresentado pelo Samuel Moreira, que é o relator da reforma, quais são as principais mudanças que esse relatório traz? Terceiro, as mudanças que eu acredito que ainda são necessárias, e a gente abre para perguntas, discussões e etc. Tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, essa primeira parte eu vou pedir especialmente atenção nela, porque mais importante do que a reforma que está vindo é a razão pela qual nós precisamos de uma. Tá? Por que nós precisamos de uma reforma da Previdência? Desde 1994, alguns de vocês que estão aqui vão lembrar, a gente teve uma época de hiperinflação, em que os preços aumentavam diariamente, que você recebia o salário, você tinha que ir lá no supermercado comprar tudo em comida, porque era o único jeito de manter algum valor no seu dinheiro. Isso foi parcialmente resolvido com o famoso Plano Real. Só que o Plano Real ele não é uma coisa única. Não era só a troca da moeda que era o Plano Real. A agenda de responsabilidade fiscal, ela era composta pelo Plano Real, ou seja, a troca da nossa moeda. Ela era composta pela aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela lei que impede que estados e municípios gastem mais do que 60% do seu orçamento com gastos de pessoal. E tinha uma terceira etapa, que era a reforma da Previdência. Essa etapa ela não foi feita. Em 1995, tentamos fazer uma reforma da Previdência, que era um pouco mais branda do que essa que está aí. Se tivéssemos feito lá, não precisávamos estar fazendo agora, mas perdemos por um voto. Um voto na Câmara dos Deputados impediu que a reforma da Previdência passasse. Por que essencialmente a gente precisa de uma reforma da Previdência para terminar a primeira grande etapa do projeto de responsabilidade fiscal brasileiro? São três grandes razões, pessoal, que me fazem e nos fazem acreditar, vários deputados junto comigo, várias pessoas, especialistas, que nós precisamos de uma reforma da Previdência. A primeira e mais importante das razões: a Previdência brasileira, atualmente, o nosso sistema atual de aposentadorias causa desigualdades. Ele não corrige, ele causa desigualdades. Um estudo feito pelo IBGE, pesquisador Leonardo de Oliveira, conseguiu mostrar que 18% de toda a desigualdade de renda do Brasil é causado pelo sistema de aposentadorias. Desses 18%, 7% é da aposentadoria dos servidores públicos, 11% é da aposentadoria do setor privado. Aí você vai achar que é mais no setor privado. Não é, porque no setor privado tem 35 milhões de aposentados, no setor público tem cerca de 1,5 milhão. Para vocês terem ideia, pessoal, de tudo que é gasto com a Previdência no Brasil hoje, só 2,5%
Ou seja, só R$ 2,50 de cada R$ 100 que são gastos com a Previdência hoje vão para as pessoas que fazem parte dos 20% mais pobres. Ou seja, ela não vai para os mais pobres, infelizmente. A Previdência, 2,5% apenas vai para os 20% mais pobres do Brasil, para a base da pirâmide. Enquanto isso, 52,9% de tudo que é gasto com a Previdência é recebido pelos 20% mais ricos da população. Ou seja, R$ 2,50 para os 20% mais pobres, R$ 52,90 para os 20% mais ricos. A nossa Previdência ela causa desigualdade, infelizmente. Tem partes dela que combatem, eu explico daqui a pouco. Mas a brutal maioria causa desigualdade. Por que isso acontece? São 3 grandes dispositivos no nosso sistema de aposentadorias hoje que fazem isso acontecer. O primeiro é a aposentadoria do servidor público, especialmente a elite do servidor público. Eu não estou falando aqui do servidor público que ganha R$ 1.500. Estou falando da elite do servidor público, que é basicamente aqueles que ganham de 5, 6, 7 mil reais para cima. O que acontece? Eles recebem na aposentadoria deles, normalmente se aposentam aos 50 e poucos anos, recebem o seu último salário, não é a média dos salários que já teve na vida, recebem seu último salário, e toda vez que tem algum reajuste para o pessoal que está na ativa, o pessoal da aposentadoria também recebe esse ajuste. Isso é o primeiro motivo. O segundo é a falta de uma idade mínima. Por quê? Porque hoje, pessoal, quem se aposenta cedo, quem se aposenta mais cedo, na verdade, são as pessoas que são mais escolarizadas, mais ricas e que vivem por mais tempo. Eu vou dar um dado aqui que é assustador. Os 40% mais pobres do Brasil, ou seja, as pessoas de fato mais pobres, se aposentam em média, no caso do homem, aos 66 anos de idade e no caso da mulher aos 61 anos de idade. Esses os mais pobres. Os mais ricos, no entanto, eles se aposentam em média aos 55 anos de idade, no caso do homem, e aos 52 anos de idade, no caso da mulher. Isso é dado brasileiro. Não há o que discutir aqui. Na prática, pessoal, o que está acontecendo? A patroa está se aposentando 10 anos antes da empregada doméstica. O dono do escritório de contabilidade se aposenta 10 anos antes do que o pedreiro que construiu aquele escritório. E não há como dizer que a vida do pedreiro é mais fácil do que a do dono do escritório de contabilidade. Não tem como. Por que isso acontece? Porque as pessoas que normalmente foram mais escolarizadas, tiveram mais oportunidades, por consequência são um pouco mais ricas, elas têm empregos estáveis. Então elas conseguem atingir o tempo de contribuição de 35 anos para homem e 30 para mulher, muito tempo antes do que os outros. Já os mais pobres não. Os mais pobres eles ficam variando de empregos, ficam em períodos de desemprego muito prolongados, e aí não conseguem se aposentar tão cedo e acabam se aposentando na idade que eu falei, 66 anos para o homem, 61 anos para a mulher. E o terceiro grande motivo que causa essa desigualdade é que a gente permite acumular muitos benefícios. No Brasil hoje, pessoal, é legal, é permitido você acumular 6 benefícios previdenciários. Você pode acumular a sua aposentadoria, uma pensão por morte, uma pensão por invalidez. Você pode acumular até 6. Por isso que tem gente ganhando 80 mil reais em aposentadoria. E tem mesmo. Tá? Por isso que a Previdência atual causa desigualdade e precisamos corrigir essas distorções para acabar com essa desigualdade. Segundo grande motivo pelo qual precisamos de uma reforma. O gasto com a Previdência cresce muito rápido. Só a nível federal, pessoal, só o governo federal gasta 50 bilhões de reais a mais todos os anos com a Previdência. Tá? Todos os anos o gasto com a Previdência aumenta 50 bilhões de reais, só em âmbito federal. Por que isso acontece? Não só pelas distorções que eu falei antes, mas também porque o Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido. Isso, por um lado, é muito bom,
por outro lado, causa uma pressão enorme no sistema previdenciário. E aí, o que acontece? Para fins de cálculo da Previdência, a gente precisa entender quanto tempo que um país leva para sair de 10% da sua população idosa para 30%. Isso é o que eles chamam de período de transição demográfica. Países como o Japão e a França demoraram 120 anos para chegar nesse patamar de 30% da população. O Brasil vai demorar 48 anos. É a 9ª transição mais rápida do planeta. Nós somos o 9º país que vai envelhecer mais rápido da face da Terra. Por que isso aconteceu? Porque a taxa de fertilidade diminuiu. E nós estamos vivendo por mais tempo, o que é ótimo. Só que isso faz o custo previdenciário aumentar e aumentar muito rápido. Terceiro grande motivo que precisamos de uma reforma. O gasto já é muito alto. Só esse ano, no orçamento federal, estão previstos 767 bilhões de reais para a Previdência. Isso é muito alto porque isso é 13% do nosso PIB. 13% de toda a riqueza produzida no Brasil será colocado para o sistema de aposentadorias e pensões. O Japão também gasta 13% do seu PIB com a Previdência deles lá. Só que o Japão tem 48% da sua população idosa. Nós temos 13% da nossa população idosa. Eles têm 4 vezes mais idosos lá e nós gastamos o mesmo tanto. Tá? Hoje, 53% de todo o orçamento federal disponível para gasto é previdência. E se continuar desse jeito, em menos de 10 anos, serão 81% do orçamento federal. Aí não vai ter mais investimento nenhum, não vai ter mais dinheiro para o SUS, não vai ter mais dinheiro para o MEC, não vai ter mais dinheiro para o sistema de segurança pública, só vai ter dinheiro para o sistema de previdência. Já não está tendo, exato. Por isso que nós estamos precisando de, não é acabar com a previdência, porque ela é extremamente importante, mas de frear o crescimento desse gasto. Nós não vamos economizar imediatamente com a reforma. Vai ser um freio para o gasto da Previdência. Nesse sentido, vem o relatório do Samuel Moreira, que já é pegando a reforma que veio do presidente Bolsonaro, fazendo algumas modificações. Vou tentar ser mais rápido para a gente ir, para ser mais didático e também ir para as perguntas logo, porque eu acho que é mais importante. Eu acho que tem 3 pontos muito bons do relatório. O primeiro é que você estabelece uma idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher. Por que isso é bom? Tá? Porque hoje, pessoal, as pessoas mais pobres já se aposentam nessa idade. Como eu disse, o mais pobre no Brasil já se aposenta aos 66 anos, no caso do homem, e aos 61 anos, no caso da mulher. Isso é média, lógico. Enquanto o mais rico se aposenta, em média, 10 anos antes do que isso. Você colocando uma idade mínima para todos, não só para aqueles que não conseguem contribuir por tanto tempo, você iguala uma boa parte dos problemas que a gente tinha. E aí as pessoas que têm mais riqueza, conseguem contribuir com um pouco mais de dinheiro, vão contribuir por mais tempo. Isso vai resolver boa parte dos problemas. Segundo ponto muito importante, iguala setor público e privado. No fim da transição, todas as pessoas do Brasil, independente se é juiz, se é deputado, se é senador, se é presidente, se é ministro, se é um trabalhador comum, vão se aposentar aos 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Isso é muito importante porque a diferença entre setor público e privado era o que causava boa parte da nossa desigualdade. E o terceiro ponto extremamente positivo é as alíquotas progressivas. Por quê? Porque agora quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos, de fato. Tá? Aí a alíquota vai variar de 7,5% para quem ganha um salário mínimo, indo até, no limite do limite, a 22% para os salários mais altos dos servidores públicos. Tá?
mas na média vai ficar em 11,8% no setor privado e em 14, alguma coisa por cento no setor público. Tá? Isso é muito importante porque a gente traz uma justiça contributiva. O relatório do Samuel, que é o nosso relator, ele trouxe algumas mudanças que eu acho positivas, outras que eu acho perigosas, mas foi o que deu para fazer e nós vamos ter que mudar isso no plenário. Tá? O que foi de positivo? Eu acho que todo mundo aqui já sabe, se não sabe, eu digo aqui, a gente apresentou 9 emendas ao texto. Tinha 9 mudanças que eu, a deputada Tabata Amaral e o senador Alessandro Vieira, que somos do Movimento Acredito, 9 mudanças que a gente acreditava ser importante a modificação. 5 em especial, a gente acredita ser importante mudar, mas 9 que nós propomos. Dessas 9, 2 foram acatadas pelo relator. Tá? A primeira foi a retirada de todas as mudanças que tinha feito em relação ao BPC idoso. Então, nada que estavam falando, daqueles R$400, etc., para o BPC idoso, vai acontecer. Vai continuar do mesmo jeito que está. Temos que haver alguma mudança no BPC? Temos, mas em outro fórum a gente vai se preocupar com isso. Porque o BPC é uma questão social e não previdenciária. Nós vamos, sim, fazer essa discussão, mas bem depois da Previdência. O segundo ponto que ele acatou é em relação ao tempo mínimo de contribuição. Por que isso era bem importante, a gente achava extremamente importante acontecer? O texto do governo, isso é o quê? Acabou meu tempo? Pode ir. Essa buzininha é diferente. O texto do governo veio modificando o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos para todo mundo. Isso tinha um problema especialmente em relação às mulheres. Porque, na média, os mais pobres, o homem contribui com 21 anos, em média, antes de se aposentar, e a mulher contribui com 18. Então, se você aumentar para 20 anos, você vai arrastar uma série de mulheres para o BPC sem necessidade nenhuma. O que ele fez? Ele acatou uma emenda nossa, que reduz o tempo mínimo de contribuição da mulher para 15 anos, mantém o do homem em 20 anos, só que ele coloca um dispositivo automático, que é o seguinte: à medida que os 50% mais pobres da população conseguirem contribuir por mais tempo, esse tempo mínimo pode aumentar junto. Mas a gente está nivelando pelos mais vulneráveis. Só se a realidade do mercado de trabalho que essas pessoas vivem melhorar, é que a gente consegue aumentar o tempo mínimo de contribuição. Então essa foi uma mudança muito positiva e muito importante. Uma outra mudança que eu achei bem positiva foi a retirada do texto das mudanças que tinham em relação ao produtor rural. Tá? Porque o BPC e a aposentadoria rural são as únicas partes da Previdência atual que combatem desigualdades, pessoal. Tem cidades do nosso estado, que tem 70% da sua economia advinda da aposentadoria rural. Tá? Isso, de fato, combate desigualdade. Tem maneiras melhores de combater desigualdade? Possivelmente tem. Mas, por enquanto, essa é uma excelente maneira e nós vamos manter do jeito que está a aposentadoria rural, para que a gente consiga fazer outras medidas de combate à desigualdade e depois pensar nisso de novo. O que eu achei de negativo no texto que veio? Obviamente que o texto do relator, pessoal, não é só a cabeça dele. É o texto que ele conseguiu encontrar consenso para ser votado na Câmara de Deputados. Então vamos lá. O que eu acho que foi... 3 pontos que eu acho importantes serem modificados. Primeiro, em relação à aposentadoria do professor. Tá? Especialmente em relação à aposentadoria da professora, mas do professor também. Qual que foi a mudança que ele trouxe? Ele colocou a idade mínima em 60 anos para o homem, 57 para a mulher, no caso do professor, sem transição. Isso é um pouco duro demais. E tem uma questão, nós estamos numa luta há muitos anos pela reformulação da carreira do professor. E o maior ponto de barganha
para você fazer a reformulação da carreira do professor é a aposentadoria. Então, se a gente mudar a aposentadoria agora, a chance de a gente mudar a carreira do professor num tempo recente diminui um pouco. Então, nós vamos lutar para mudar isso aí, para que se mantenha 55 anos para o homem e 50 para a mulher, e que posteriormente a gente revise a carreira do professor. O segundo ponto, aliás, e o mais grave de todos para mim, é você não tá incluído na reforma da Previdência os estados e os municípios. O que isso quer dizer? Que depois da reforma federal, vocês aqui, a Assembleia Legislativa e todos os municípios e estados do Brasil terão que fazer as suas reformas. Porque se não fizerem, vão quebrar a cidade e o estado também. Tá? Isso é um detalhe importante, pessoal. Aquele 1 trilhão que o Guedes tanto fala, ele só é das coisas federais mais aposentadoria privada, não inclui os estados e municípios. E não vamos esquecer, se a gente não tiver uma reforma na Previdência nos estados, todos estarão quebrados em 2022, inclusive o Espírito Santo, que é o mais equilibrado de todos. Tá? Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não estão quebrados só pela corrupção, que é enorme também. Mas é porque a Previdência é simplesmente incontrolável. Tá? Então nós vamos precisar fazer uma reforma. Eu acho, aliás, eu tenho certeza, que é responsabilidade nossa, deputados federais e senadores, incluir os estados e os municípios na reforma. Por quê? Porque se não incluirmos, você vai ter 5.570 municípios, cada um com uma reforma diferente, e mais 27 estados, aliás, 26 estados e o Distrito Federal, cada um com uma reforma diferente. Aí sim você vai causar desigualdade. Então nós estamos já com um movimento grande de deputados para, no plenário, conseguirmos incluir de volta os estados e municípios. E o terceiro ponto, que eu acho, por um lado é positivo, por outro lado é negativo, é que o relator simplesmente tirou a capitalização do texto. Do jeito que a capitalização veio, de fato ela era perigosa, porque ela veio sem limites, sem nenhuma delimitação de regras para a transição e etc. Agora, não colocar no texto um regime de capitalização é ruim por quê? Isso é até um pouco complicado de explicar, mas basicamente, pessoal, a capitalização é uma grande maneira de você poupar dinheiro mesmo. E se você faz isso com toda a população, ou uma parte grande da população, você aumenta a poupança interna do país muito rápido, você aumenta a capacidade de investimento do país muito rápido, e por consequência o crescimento do PIB do país. Do jeito que estava a capitalização, de fato era perigoso, especialmente por conta do custo da transição. Mas eu, a deputada Tabata Amaral, já estamos propondo um novo texto de capitalização que inclui a contribuição patronal, mesmo que pequena, que limita para as pessoas só menores de 30 anos que possam entrar no sistema de capitalização e que tem uma parcela de repartição, outra parcela de capitalização, o que segura uma transição barata, eficaz, coerente, mas também coloca a capitalização no nosso país, que é bem importante para a gente fazer. Isso é uma parte mais complicada da Previdência, mas se vocês quiserem nas perguntas eu explico um pouco melhor. Antes de eu finalizar, só dando a perspectiva de como é que está a perspectiva de votação. Amanhã termina a sua discussão, aliás, quarta-feira termina-se todos os discursos, as discussões. Possivelmente na quinta-feira já começa a votação na comissão especial. Quando termina a votação na comissão especial é que você tem o relatório que vai para o plenário da Câmara. Aí este relatório tem que ser votado 2 vezes e aprovado por 308 deputados pelo menos. Tá? Todas as perspectivas é que temos cerca de 330 votos nesse momento e que vamos aprovar a Previdência na Câmara dos Deputados antes do recesso de julho, que é dia 17 de julho. Tá bom? Eu fico aberto para perguntas, para questionamentos. Eu só queria dizer uma coisinha antes que eu acabei esquecendo, que a Previdência ela não é uma bala de prata.
ela não é uma solução mágica para o Brasil dar certo. Ela é um paraquedas para quem está em queda livre. Mas quem está em queda livre, quando abre o paraquedas, continua caindo. A gente não pode esquecer disso. Por isso, pessoal, tem muitas outras coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer a reforma tributária. Tem outras etapas de reforma fiscal que nós precisamos fazer. Nós precisamos facilitar a abertura de empresas, melhorar a regulação dos negócios, aumentar os investimentos na infraestrutura, que é uma coisa que está acontecendo. Precisamos criar uma grande rede de proteção social, porque o Brasil não está fácil e precisamos proteger as pessoas mais vulneráveis. Mas a Previdência é o primeiro passo. Sem ela, nada do resto consegue acontecer. Tá bom? Estou aberto a perguntas, pessoal. Muito obrigado.